Olá, senhoras e senhores, bom dia. E quando eu digo bom dia, realmente é 7h43 da manhã do dia 11 de agosto de 2020, né? E eu estou fazendo mais um vídeo para eu saber quais livros eu ando lendo, né? E esse aqui é o livro que eu vou fazer o vídeo sobre. Esse livro chama Permanent Record, que tradução seria Registro Permanente, do senhor chamado Edward Snowden. Edward Snowden é o cara que você vê aqui na foto. E eu não li o livro 100%, eu li o livro 70%. Mas eu acredito que eu já estou autorizado a fazer um vídeo sobre ele. Coisas interessantes, o Edward Snowden nasceu no mesmo ano que eu, ou bem próximo disso, eu não sei se ele nasceu mas eu acredito que ele nasceu em 1984, né? Ele morou no estado de Maryland, ele teve uma infância bem equilibrada, tinha pai, tinha mãe, né? E teve a oportunidade de ir para boas escolas, né? Ele acabou entrando na Universidade de Maryland e, e acho que ele entrou em outra universidade também, boa. Mas ele queria seguir uma carreira no exército, o pai dele era não é Marinha, National Guard, não, é Coast Guard, tipo a guarda costeira americana. E ele queria aparentemente seguir os passos do pai. Ele foi virar um SEAL, né, um especialista em combate da Marinha, se não me engano, né? Esses são os SEALs. E ele teve um problema sério de quebrar a perna, e depois que ele quebrou a perna, ele começou a se dedicar com mais força à computação. E ele fez isso com um propósito muito claro nacionalista, de servir o país dele com o que ele conseguiria servir, com a vida dele, se fosse o caso, né? O último sacrifício que se exige do militar é morrer pela pátria. E ele tinha isso em mente. E para ele isso era importante. Só que, como ele quebrou a perna, ele não conseguiu completar o treinamento dos SEALs. Então, ele não conseguiu ser o melhor soldado de todos. Mas ele conseguiu entrar de outra maneira para a segurança nacional. Na verdade, a mãe dele já trabalhava na NSA, que é National Security Agency, né? E é uma agência especializada em inteligência e informação. E aí ele pegou e entrou na... Ele trabalhou tanto para a CIA quanto para a NSA, né? E nesse trabalho ele era o cara responsável pela informática. E, e ele ajudou a desenvolver um sistema chamado Epic Shelter, por exemplo. E ele ajudou a desenvolver vários programas como um funcionário de uma empresa particular, né? Era funcionário da Dell, e a Dell tinha um contrato com o governo americano, especificamente a NSA e a CIA. Ele foi morar no Japão com esse contrato. E, e ele experimentou uma vida de relativo conforto, vamos dizer assim. Tipo, ele tinha um carro velho porque ele queria. Porque ele gostava mais de ter um computador top e outras coisas do que um carro novo. Mas ele ganhava bem, né? E ele ganhava bem, só que ele começou a ter um sério problema de uma crise ética, né, e moral, é uma crise de consciência, né? Porque ele percebia o tanto que o governo americano e o tanto que as grandes empresas de telecomunicação estavam tendo acesso praticamente restrito à intimidade e à vida privada das pessoas. Basicamente, hoje, né? Tipo, estamos aqui em 2020, ele escreveu esse livro em 2020. E olha, o Google, o Facebook, a Amazon e essas grandes empresas da tecnologia da informação, elas sabem muito mais sobre você do que você mesmo. E detalhe, eles não te contam o que eles sabem, mas eles contam para os outros. E eles não contam isso de graça para os outros, a título de fofoca, né? Eles contam, por exemplo, tem uma empresa chamada iRobot, né? Que é aquela empresa que faz uma Roomba. Uma Roomba é tipo um negócio que limpa a sua casa. É tipo um escravo eletrônico. Uma coisa circular assim,
e ela vai andando na casa e é um aspirador de pó. Ela vai guardando, ela vai andando pela casa e fazendo a limpeza do chão. Esse pessoal, eles têm no contrato deles, na hora que você compra uma Roomba para colocar na sua casa, eles se reservam o direito de ter para eles o tamanho da sua casa. Tipo, a Roomba vai andar na sua casa, e eles vão dizer, sua casa tem exatamente 69 metros, sua casa tem 180 metros, sua casa tem 300 metros, sua casa tem 500 metros. Opa, peraí. Então, a pessoa que mora numa casa de 60 metros, ela tem X de dinheiro. A pessoa que mora numa casa de 140 metros, ela vai ter 2x. A pessoa que mora numa casa de 500 metros vai ter, sei lá, 5x de dinheiro. E eles vendem isso para outras empresas. Então, toda vez que você vai clicar em alguma coisa online, toda vez que você compra alguma coisa online, você está gerando um negócio chamado metadata. E metadata é o seguinte, ó, por exemplo, você está numa chamada telefônica. Aquilo que você está conversando nessa chamada telefônica, teoricamente você precisa de uma autorização judicial para alguém ouvir essa conversa que você está tendo. O Google e a Amazon, a Samsung, eles não vão saber o que você está falando, porque isso seria uma intromissão que realmente enseja danos morais, né? Mas eles vão saber quando você está falando, por quanto tempo você está falando, quantas vezes você ligou para esse número, quantas vezes esse número ligou para você, de qual cidade você estava ligando, de qual lugar dentro dessa cidade você estava ligando. E se você mandou mensagem para esse número antes e depois, isso tudo são coisas que o Facebook sabe. Mas o Facebook, eu não uso o Messenger do Facebook, eu uso o WhatsApp. É da mesma empresa. E aí o contrato a gente simplesmente não lê. Mas o contrato é mais ou menos assim: nós temos o direito de saber tudo da sua vida, né? E eles não estão... Porque até o presente momento, até 2020, as pessoas estão usando isso para fins comerciais, tá? Estão usando isso para fins comerciais. Tipo assim, olha, vamos saber o máximo possível sobre essa pessoa. Só que esse comércio ele não é limpo, tá? Esse comércio é tipo, vale ouro a subjetividade de cada um hoje. A subjetividade de cada um é que cada indivíduo vai fracassar e vai ser bem sucedido de maneira única, né? Então aquilo que você busca no Google é a sua busca do Google, no lugar do planeta que você estava. E se você fica andando de um lugar para o outro no mundo é uma coisa, se você fica parado na mesma cidade é outra, né? Quanto tempo você anda de carro? Porque quando você está andando de carro você está numa velocidade maior. Eles conseguem até saber mais ou menos se você está andando de carro ou de ônibus. Na verdade, diz por aí que tem um algoritmo que ele passa tipo 60 segundos de um filme. E esse filme tem um homem muito bonito e uma mulher muito bonita. E o homem fica sempre na parte da esquerda e a mulher fica sempre na parte da direita. Durante 1 minuto, eles têm uma câmera que fica olhando o posicionamento dos seus olhos. Se você olhou o tempo inteiro para a esquerda e você é do sexo masculino, você é gay. Durante os 60 segundos, você olhou mais para o homem do que para a mulher. Se você olhou mais tempo para a mulher que está na direita e o algoritmo consegue saber o posicionamento dos seus olhos, isso quer dizer que você é heterossexual. Isso partindo do princípio da pessoa que está na frente do vídeo é uma pessoa do sexo masculino, né? Mas funciona com mulher do mesmo jeito, né? Do tipo assim, a mulher estava lá, olhou pro lado esquerdo e tinha um homem muito bonito lá. Ela é heterossexual. Mas ela olhou... Aí, então... Eles conseguem saber isso e às vezes eles conseguem saber, às vezes você é bissexual, né? Aí, você olhou 30 segundos para um lado e 30 segundos para o outro. Às vezes você é mais gay do que hétero, às vezes você é mais hétero do que gay. Né? Tipo assim, tem essas contas. E eles fizeram essas contas e funciona. Você consegue saber muita coisa sobre a vida de uma pessoa a partir da metadata, que é aquilo que está associado a local, a quantidade, aos seus amigos na internet, às instituições que você acha interessante, que você quer ouvir notícias sobre elas, né? Então isso tudo o Facebook usa e ele vende essa história toda. Só que, assim, quanto a metadata até vai, mas o que ele viu aqui foi um negócio chamado Stellar Dust.
Stellar Dust é um programa do governo americano em que eles literalmente estão invadindo todos os telefones, de todos os lugares que eles conseguem, né? Do tipo, depois de eu ver esse livro, até antes mesmo, tá vendo isso aqui, ó? Era a câmera do meu laptop. Faça isso com a câmera do seu laptop, porque você nunca sabe quem é que está do outro lado. Você pode ser o governo americano. E assim, fala, não, mas isso é absurdo. Que isso? O governo americano é composto, né, da Home of the Free, Land of the Brave, né? Tipo assim, a casa dos bravos, a terra dos livres, né? Eles têm um compasso moral que jamais iria permitir eles ficarem observando as pessoas por meio da câmera do seu, por meio do seu notebook, né? Que é da Dell, inclusive, né? Que era a empresa que contratava o Snowden. Mas eles estão fazendo isso sim. E o Edward Snowden, ele chegou um momento que ele falou assim, olha, eu não concordo com isso e eu vou levar isso para o legislativo, porque o legislativo tem o check and balance, que é essa ideia de que o poder legislativo e o poder executivo, um fica checando o que o outro está fazendo, e aí nenhum deles tem poder absoluto, porque sempre o outro tem um poder de dizer alguma coisa sobre isso. E ele falou, olha, foi uma porcaria, tipo, todas as vezes que o legislativo se manifestou, foi falho. Vamos levar para o judiciário. E aí ele também percebeu que tem o tal do FISA warrant, né? Que é tipo assim, o judiciário tem essa lei e eles aprovam grampear telefone, eu acho que não só de americanos, mas eu acho que de todo mundo do planeta, se você tiver um FISA order para essa história aí, warrant. E eles também... E ele pegou e falou assim, olha, já que o judiciário e o legislativo são disfuncionais, porque a NSA e a CIA fazem parte do poder executivo, eu vou levar isso aqui para a imprensa. E ele levou. E tem gente que fala que ele pode sofrer uma cadeia de mais de 170 anos, porque ele pegou um monte de documentos e publicou esses documentos no The Guardian, né, que é um jornal britânico, e ele publicou isso na Wikileaks também. E ele não foi a primeira pessoa a fazer isso, né? Porque, tipo, teve, por exemplo, aí já seria outro vídeo para falar do que aconteceu com Bradley Manning, né? Mas tanto Bradley Manning quanto Edward Snowden, eles olharam para malfeasance, né? Tipo assim, coisas ruins que o governo estava fazendo mal feito, e eles decidiram protestar contra isso. E os dois, Bradley Manning e Edward Snowden, tomaram sério risco para a vida pessoal deles. O Edward Snowden, por exemplo, ganhava um excelente salário, era bom para o currículo dele, ele tinha uma esposa muito bonita, não tinha criança para encher o saco e morava no Havaí, na cidade de Honolulu, que é uma cidade tipo de 600 mil habitantes, só que no meio do Havaí. É um lugar lindo. Então, tipo assim, ele abriu mão de uma vida muito boa. Ele abriu mão de uma vida muito boa para ser um dos caçados pelo Estado americano, né? Parece que não houve uma acusação formal, parece que houve uma nota de repúdio, uma coisa assim, mas parece que ele não está respondendo isso na justiça propriamente dito, mas é só porque ele não está no território nacional. Porque no caso do Bradley Manning, ele foi preso e ele pagou, acho que 8 anos de prisão nessa história, boa parte disso na solitária, e o presidente Obama comutou a pena dela, porque o Bradley Manning virou Chelsea Manning, da pessoa Manning, vamos dizer assim. E aí o presidente Obama falou, olha, já sofreu demais, o que ele fez na verdade foi um crime de consciência, ele se manifestou sobre o erro que foi a guerra do Iraque, né? E ele publicou um vídeo de um helicóptero Black Hawk atirando em pessoas que estavam no chão. O helicóptero estava acho que 5 km de distância do alvo, usando tipo aquela tecnologia de super câmeras, com super mira, com super não sei o que. E esse helicóptero Black Hawk acreditou que estava matando terroristas, mas na verdade era 7 jornalistas da BBC. E isso aí deu cadeia para o Bradley Manning, que contou o erro. E eles atiraram inclusive num avião escolar, mataram várias crianças, né? Foi um erro aquilo ali. A guerra do Iraque inteira foi um erro. Nunca teve um dia bom na guerra do Iraque, né? Eles falaram que ia levar a democracia para o Iraque, mas na verdade eles levaram um monte de bomba e bombardearam o Iraque até ele voltar na Idade da Pedra, né? Para roubar petróleo e vender arma. Então, tipo assim, não tem nada de democracia nessa história. Você não pode bombardear as pessoas até elas conseguirem a democracia, né? E foi Bradley Manning fez um desse, e o Edward Snowden
pegou e falou, ó, eu também vi coisas mal feitas e eu vou contar para todo mundo. E isso aí em inglês chama whistleblower. Whistle é apito, né? E soprar é blow. Então assim, o cara viu uma coisa errada, pegou o apito e soprou o apito para avisar todo mundo, ó, aqui tá uma coisa errada. Só que o executivo americano não conseguiu melhorar. E nem o legislativo conseguiu controlar o executivo. E nem o judiciário conseguiu controlar o executivo. Então a gente vê aquele cenário mesmo de que Noam Chomsky costumava dizer, né? Olha, a democracia americana não é funcional. E isso acontece com a brasileira também. A gente tem um governo que a gente colocou lá. E se você não estiver lá para olhar o que o governo está fazendo, eles vão fazer e fazer e fazer e fazer. Só fazer. E você que sofre com isso. E vamos supor, por exemplo, a Alemanha nazista e a União Soviética. Terríveis regimes, né, que violaram os direitos humanos de maneira horrível. Né? Esses regimes, tanto a Alemanha nazista quanto a União Soviética, eles eram compostos por pessoas iguais a você, por pessoas iguais a mim. Não era diferente. Não era muito diferente, não. Tem uma experiência chamada Experiência de Stanley Milgram, né, que é um professor de psicologia, e ele fazia um teste em que ele chegou à seguinte conclusão, olha, se tiver uma autoridade, como Hitler ou como Stalin, e ele falar assim, cara, pode matar todo mundo, eu assumo o risco. Hitler falou isso, Stalin falou isso, você pode matar todo mundo, são ordens minhas, tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos juntar 4 milhões de judeus no campo de concentração e matar 4 milhões de pessoas. Tudo bem, eu tô assumindo a responsabilidade. Eu tô assumindo a responsabilidade, foda. Foi isso que o Hitler fez. E ele, sabe o que ele descobriu, o Milgram? Ele descobriu que 60, 70% das pessoas são assassinas. Tipo assim, se você tiver alguém para falar assim, não, eu assumo, eu sou autoridade, esse projeto político é um projeto político do Reich, do Adolf Hitler, e ele está assumindo toda a responsabilidade. E depois ele não assumiu a responsabilidade não, porque na hora que o trem ficou feio mesmo, ele, né, colocou uma bala na cabeça e suicidou para eles não fazer pior, né, com o corpo dele. Porque acho que a União Soviética não ia ser nada gentil, né? Acho que nem os Estados Unidos seria gentil. Acho que eles não iam manter ele preso para falar assim, olha filho, nós vamos falar de todo um catálogo de crimes que você cometeu e nós vamos te julgar e você vai ter ampla defesa contraditória. Não, era bem mais provável que eles fizessem com Hitler a mesma coisa que fizeram com Mussolini. Mussolini estava preso, chegaram lá na cadeia, tiraram ele da cela, levaram ele para um posto de gasolina, metralharam ele, a mulher dele, e penduraram de cabeça para baixo como se fosse um perdiz caçado. Então, o Hitler pegou e meteu uma bala na cabeça por causa disso. Mas enfim, todo mundo basicamente é tão maluco quanto, né? Tipo assim, se tiver alguém para assumir a responsabilidade, se você estiver dentro de um processo político que você nem consegue enxergar exatamente o que é, que você nem tem muita consciência do que você está concordando com, você pode se tornar um assassino em série. E isso funciona em 60% das ocasiões, em 70% das ocasiões. Né? Então, se você duvida, veja Stanley Milgram, né? Experimento de Stanley Milgram. Você vai ver que isso aí é muito sério e a gente está tão sujeito quanto qualquer outro, né, a virar um regime totalitário. Né? E quando um cara desse chega e fala assim, eu não concordo com o que o governo americano está fazendo e eu vou falar para a imprensa para todo mundo saber, ele está hoje exilado na Rússia. Né? Então assim, Permanent Record, excelente livro, o cara escreve muito bem, muito inteligente, eloquente e eu gostei, estou gostando, falta 30% do livro para terminar, mas foi uma leitura positiva sobre o nosso tempo, sobre o que está acontecendo com o nosso tempo.